Você sabia que na tentativa de te proteger e de te ajudar, o seu cérebro pode te fazer tomar decisões ruins, decisões que não são as mais eficientes? É sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo, sobre os vieses comportamentais. Então, fica até o final, eu tenho certeza que você vai se identificar e você vai mandar até esse vídeo para um amigo. Fala turma, meu nome é Renan Zanella, eu sou consultor CFP e analista CNPI. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, se inscreva no canal, já deixa o seu like e se você não compartilhar esse vídeo agora, eu tenho certeza que você vai compartilhar no final porque ele vai ajudar muitas pessoas. Existe um livro que mudou a minha vida, não só nos investimentos, mas na minha tomada de decisão em geral, que é esse aqui. Ele chama Rápido e Devagar, ele tá bem sujinho, até porque ele é bastante antigo e eu já consultei ele diversas vezes. Neste livro, o autor mostra que existem duas formas de pensar e raciocinar, o que ele chamou de Sistema 1 e Sistema 2. Vamos pensar pelo Sistema 2. Esse é o sistema que é baseado em regras, que é lento, que é devagar, que toma as decisões mais eficientes, que processa os dados antes de tomar uma decisão. E a gente tem o Sistema 1, que é um sistema que é movido pelo nosso inconsciente. Ele é rápido, ele também é impulsivo e ele é movido pelas nossas emoções. E é a partir do Sistema 1 que surgem os vieses comportamentais. E é aqui que a gente tem um grande perigo, porque baseado no Sistema 1, por mais que ele exista para nos proteger, é que a gente toma decisões que não são as decisões mais racionais e eficientes possíveis. Os vieses comportamentais são atalhos mentais. Eles são responsáveis pelo julgamento antecipado e muitas vezes pela percepção equivocada da situação. Parece ruim, mas eles são importantes. Imagina que você está às 11 horas da noite atravessando uma rua em um bairro não tão seguro e de repente você vê alguém do outro lado, um homem com um capuz. Você não sabe, pode ser simplesmente um jovem que está saindo de casa ou alguém que está voltando de uma festa, ouvindo a música dele ali com um capuz, mas quando você está longe, o seu Sistema 1 entra em ação e ele sabe que a essa hora da noite, alguém com um capuz, tudo escuro, pode ser perigoso para você. Na tentativa de te ajudar é que surgem muitas vezes até preconceitos. Porque o que tem a pessoa usar um capuz 11 horas da noite? O que tem a pessoa com aquela vestimenta, com aquelas tatuagens, está andando tal hora da noite? Se a gente para pensar de forma mais lenta, mais racional, não existe motivo para preocupação. Mas o nosso Sistema 1 ele trabalha com estereótipos. Então, baseado em padrões que ele já viu, talvez, na mídia, que ele já ouviu falar de outros casos de assalto, de violência, você vê aquela pessoa, você não consegue nem entender exatamente o que ela está fazendo, mas aquilo já te assusta. Foi uma decisão pautada no Sistema 1. E na nossa vida financeira, 80% do nosso sucesso vem do nosso comportamento. Então vocês sabem que nesse canal eu gosto de trazer conteúdos técnicos sobre economia, sobre finanças em geral, investimentos globais, Brasil, Estados Unidos. Mas se a gente não tratar da nossa mente, se a gente não tratar do nosso comportamento, a verdade é que o nosso conhecimento técnico vai ser insuficiente para a gente atingir as nossas metas. É por isso que eu quero fazer uma sequência de vídeos sobre finanças comportamentais e os vieses que impactam as nossas decisões, como a gente pode se livrar deles ou pelo menos contorná-los. Se você gosta desse conteúdo, se é algo que vai te interessar, se você quer assistir, deixa nos comentários para eu saber. Nesse vídeo a gente vai começar falando sobre a aversão à perda, que é talvez o viés mais facilmente observado. E o que os autores deste livro, na verdade não foi neste livro, mas foi num artigo anterior à publicação deste livro, descobriram é que o ser humano atribui um peso maior às perdas do que aos ganhos. Em outras palavras, o ser humano é mais afetado pela dor do que pelo ganho. E como é que eles descobriram isso? Fazendo uma simples pergunta que eu faço para você agora. Se eu te desafiasse, a gente pegasse uma moeda e fosse jogar cara e coroa. Se desse cara, você ganharia R$150. Se desse coroa, você perderia R$100. A maioria das pessoas que participaram desse experimento simplesmente não aceitaram participar, simplesmente não aceitaram jogar. E se você para pensar agora, utiliza o seu Sistema 2 de forma racional e faz a probabilidade. Eu estou com uma moeda, cara ou coroa, 50%. Eu faço 50% de chance de eu perder, dá tanto. 50% de chance de eu ganhar, dá tanto. A gente percebe que racionalmente é um desafio que faz sentido eu participar, eu deveria aceitar. Mas o ser humano atribui mais valor às perdas do que aos ganhos. Isso na nossa vida, Muitas vezes a gente não é nem grato por aquilo que a gente tem, mas a gente se sente insatisfeito por aquilo que a gente não tem. Ou você acaba de conseguir uma vitória,
minutos depois você já está insatisfeito com alguma outra coisa, e quando você perde R$10 que caiu da sua carteira, você fica completamente indignado. Então, esse é você, esse sou eu, somos nós, é assim que a nossa mente opera. E quando a gente pensa em investimentos, isso se reflete quando nós nos recusamos a realizar um prejuízo. Eu tenho certeza que você, ou alguém que você conhece, já comprou uma ação, ela caiu, e por mais que os fundamentos tivessem mudado, talvez os fundamentos até fossem positivos, mas existia oportunidades melhores em outros ativos, aquela pessoa, que pode ser você, eu tenho certeza que você já passou por isso, simplesmente não consegue vender, não consegue realizar o prejuízo. Em compensação, os ativos que começam a subir, que começam a performar bem, a pessoa não consegue deixar eles subirem mais, não consegue deixar ele multiplicar o capital, ela vai lá e corta o ganho rapidamente, com medo de perder aquele ganho, com medo dele se reverter em prejuízo. Então, o viés de aversão à perda nos faz ficar com ativos que são perdedores na nossa carteira, porque a gente não tem coragem de vendê-los. E quantas vezes eu já não recomendei para que um cliente vendesse um ativo por diversas razões e ele não conseguiu porque ele estava com prejuízo, como se o mercado se preocupasse se você ou eu estamos com prejuízo. E por outro lado, a gente deixa de se beneficiar de grandes movimentos de alta, porque logo que a gente tem um lucro, a gente já vai e corta essas posições. Então, para você não ser um alvo deste viés que sempre nos atinge, é importante sempre ter um pensamento de dia 1. A sua tomada de decisão, tanto de compra quanto de venda de um ativo, não pode ser pautado pelo seu preço médio. Então, assim, não importa o quanto você pagou numa ação, importa daqui para frente como ela vai performar. Então, se você tem uma perspectiva muito boa, não tem por que vender agora só para evitar que talvez você não coloque aquele lucro no bolso. E da mesma forma, se você comprou um ativo, você errou na sua análise, e isso acontece porque ninguém tem bola de cristal, vai, realize esse prejuízo e aloque esse dinheiro em outro lugar. Não fique preso à aversão à perda. E aí, pessoal, me fala a verdade, em algum momento desse vídeo você se identificou tomando essas decisões que não são as decisões mais racionais e adequadas? Me fala também e deixa nos comentários se você quer mais vídeos sobre finanças comportamentais. A gente vai explorando outros vieses, não só para você saber o nome dos vieses e os conceitos por trás deles, mas para que você possa saber como contorná-los e tomar as decisões mais efetivas, tanto para o seu portfólio de investimentos, quanto para a sua vida financeira, quanto para a sua vida profissional, sua vida familiar, porque esse conhecimento a gente pode aplicar em todo o campo da nossa vida. Te vejo na próxima!